Hola, hello, dear students. One more lesson, one more day. How are you? I hope you're fine. Ok. E hoje a gente vai ver a estrutura do Simple Past Continuous, que é o presente simples contínuo. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, nossa, deve ser igual ao presente, só que no passado. Mas na verdade é um pouco diferente. A estrutura é a mesma, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, Simple Past Continuous. Então, a gente vai usar os dois verbos to be que a gente tem no passado. O was é o passado de is e do am. Então, o was ele vai ser usado pro I, pro he, she, it, é singular, tá? E o or, o passado... aqui vai ser o passado do are, então ele vai ser usado pro we, pro you e pro they. E a continuação aqui, né, é um verbo com ing normalmente. Então, a construção é was doing, was going, was traveling, ok? Mas o uso é um pouco diferente do verbo no presente, no continuous do presente. Por quê? Porque a ideia é diferente, né? Então, estou fazendo presente. I am having an English class. Então, estou tendo uma aula de inglês. Presente. Eu falo isso, todo mundo entendeu, muito bem. Quando eu falo, eu estava tendo uma aula de inglês, se eu não coloco algum outro tempo que complemente essa informação, ele vai ficar meio perdido, porque você fala, eu estou tendo aula de inglês, ok, eu entendo que seja agora, mas se eu falar, eu estava tendo aula de inglês, então pode ser que eu não entenda muito bem. Tá, e daí? Estava tendo aula de inglês, aconteceu alguma coisa? Que horas foi essa aula? Então, muitas vezes o que acontece é que o Simple Past Continuous, ele vai se juntar com o Simple Past para fazer uma relação de ações. Então, eu estava viajando quando você me ligou. É muito comum usar o Continuous para isso. O que você estava fazendo ontem à noite, né? Então, a gente vai ver que o uso do passado ele é um pouquinho diferente do uso do presente. Na verdade, ele é bem diferente. E também, quando você quer dizer que você ia fazer uma coisa que você não fez, você vai usar também o Simple Past Continuous. Vocês gostaram da minha luzinha hoje, iluminando? Ilumina, Shakespeare! Então, vamos começar a ver os exemplos na afirmativa, tá? Então, eu tenho aqui nosso papelzinho na afirmativa. Deixa eu ver se cabe direitinho para vocês enxergarem. Então, I was going to your house, but it was too late. Então, esse aqui é aquele exemplo de você ia fazer uma coisa e você não fez. Então, eu ia à sua casa, mas estava muito tarde, resolvi não ir, tá? Então, I was going to your house, but it was too late. Aqui o segundo exemplo, deixa eu ver. She was going to buy ai, gente, não consigo ver. She was going to buy a shirt, but it was too expensive. Ok? Então, ela ia comprar uma camiseta, mas estava muito cara. Ela não comprou. Então, é aquela ação de eu ia fazer uma coisa, mas eu acabei não fazendo por qualquer motivo que seja. Ok? E o último exemplo que eu coloquei aqui na afirmativa é um exemplo daquele que eu citei quando uma coisa acontece junto com outra, né? Então, aqui eu tenho they were going to the movies. They were going to the movies when they met David. Então, eles estavam indo ao cinema quando encontraram David. O interessante dessa construção é que você pode trocar o when
E você pode mudar o começo aqui, ó. Tá vendo que eu mudei o começo da frase? Então, a primeira frase é They were going to the movies when they met David. Aí eu mudei. They met David while they were going to the movies. Aí eu fiz um pouquinho diferente, tá? Porque você pode mudar, você tem duas frases, você pode começar com uma ou começar com outra. Quando você começa com o continuous que a gente está vendo aqui, com o contínuo no passado, você vem depois o when. Quando você começa com o simple past, vem depois o while. Ou seja, o when vem na frente do simple past e o while vem na frente do continuous tense. Deu para entender? Então, se eu tiver uma interrogativa, por exemplo, que é o que mais acontece, na verdade, é uma interrogativa. Por exemplo, where were you going yesterday when I called you? Onde você estava indo ontem quando eu te liguei? Tá? Então, aqui, ó. Where were you going yesterday when I called you? Tá bom? E a outra, what were you doing last night at 10 o'clock? Também o present, o simple past continuous, ele também é muito entrelaçado com o tempo. O que você estava fazendo ontem às 10 da noite? O que você estava fazendo ontem às 10? Às 3? Às 5? Detetive xereta, querendo saber. É esse tempo verbal que você vai usar. O que você estava fazendo em algum momento? Porque daí você alinha, tá vendo? Então, o simple past continuous, ele sempre tá atrelado a um tempo ou a uma outra ação, né? E o último exemplo de interrogativa. How fast were you driving when you hit the garbage can? Quão rápido você estava dirigindo quando você bateu na lata de lixo? Tá? Então, também são duas coisas. Você bateu na lata de lixo, quando você estava correndo muito, quão rápido? How fast é meio chatinho da gente traduzir, mas seria essa a ideia, ok? E aí a negativa, I wasn't taking a shower when you called me. Eu não estava tomando banho quando você me ligou, tá bom? They weren't listening to music when I arrived. Eles não estavam escutando música quando eu cheguei. Duas ações. E a última, she wasn't packing her bags when I said goodbye. Ela não estava fazendo as malas quando eu disse tchau, adeus. Tá? Então, é muito importante assim, a estrutura do simple past continuous, ela é passado, tá? Do simple present continuous, né? Então, a estrutura é igual, se a gente for comparar. Usamos o verbo to be, no presente, o presente, is, am, are. No passado, was, were. Lembrando que o verbo to be no passado, ele tem apenas duas formas, was, were. O was é passado de am e is, e o were é passado do are. Tá? Então, sempre tem que ter. Quem vai brincar das formas é o auxiliar. Lembrando sempre que o verbo principal, que é aqui, né? Esse verbo, que é o verbo principal, que tem o ing, ele não muda. Ele vai sempre ser ing, ok? Então, assim, eu vou usar o simple past continuous para essas duas formas. Quando eu estiver falando de duas coisas no passado, acontecendo, aconteceu, né? Em alguns livros de gramática a gente tem uma minhoquinha assim, ó, estava acontecendo e outra coisa aconteceu, tá? E também relacionando uma ação de passado com algum tempo. O que você estava fazendo às 10 horas, o que você estava fazendo às 9 horas, xeretinha, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas se vocês não entenderem, deixa as dúvidas para a teacher ajudar. Okay? Thank you very much for your attention and see you next time.